Bem-vindos ao Da Plateia. Aqui nós vamos ter conversas com alguns convidados, onde nós vamos mudar de perspectiva, sair do palco para a plateia. Não literalmente, embora também o seja, porque estamos aqui na plateia, mas sobretudo para te mostrar como sair, mudar de perspectiva te pode ajudar na vida e no negócio. Bom, cada um dos convidados que aqui vão estar, eles são muito especiais para mim e desejo que se tornem especiais para ti. Mas, sobretudo, eu quero que tu possas ganhar muito com estas conversas na vida e no negócio e que elas te possam ajudar a ter mais sucesso. Hoje nós temos aqui Isabel Sampaio. Isabel Sampaio, muito bem-vinda! Obrigada! Olá, Rita! Olá! Nós ainda não nos tínhamos visto, pois não? Não, zero. Esta toda a preparação e montagem do beleza da Rita aconteceu assim do nada, sabes? Aliás, Fada madrinha. claro que sim. Aliás, normalmente eu demoro o quê? 2 segundos contigo? Não, 2 horas. A primeira vez que eu descobri que eram 2 horas, quase que me deu uma coisinha lá, não É foi? verdade, mandaste-me um texto a dizer: Meu Deus, porquê é que demora tanto tempo? E Já já deu. agora de pânico. Eu já nem me lembrava dessa parte. Portanto, queres contar aqui um bocadinho sobre essa experiência? Sim, então, a Rita abordou-me porque queria, ou melhor, tu querias fazer uma maquilhagem, penteado, e era a primeira vez que tu fazias e contratavas alguém para fazer esses serviços, ok? E tu estavas bastante reticente, com o pé atrás, porque não tinhas tido também as melhores experiências e também o tempo. O tempo para ti era uma parte bastante difícil, que ainda agora mais ou menos que o é, mas está atenuado. E então a primeira vez que eu cheguei à tua beira eu estava-te a fazer o cabelo, tu na altura estavas com o cabelo bastante mais curtinho e eu estava a fazer o milagre dos pães, que eu consegui construir um coque no teu cabelo super curtinho. E tu só dizias, mas olha, o que é que estás a fazer aí atrás? Isso nunca mais acaba? Como assim? E eu, calma, calma, que depois vais ver. E entretanto passei para a maquilhagem e tal. E no final, quando eu te mostrei o resultado, tu tiveste a melhor reação de sempre. Tu até começaste a chorar, ficaste tão emocionada. Eu digo, foi a melhor reação que alguma vez tive, porque foi tão genuíno, foi tão intenso, que eu fiquei, uau, realmente eu consegui proporcionar uma experiência completamente diferente do que a Rita já teve. E transformadora, foi mesmo especial. Estás-me a contar isto, é como se eu estivesse a ver pela primeira vez, porque eu já não me lembrava de um décimo. Claro, já foi. É assim, nós conhecemos-nos cerca de um ano atrás, É verdade, é verdade. como o tempo passa. Então é aqui está. A Isabel Sampaio, ela é maquilhadora, ela é hairstylist há um tempo, 5 anos, maquilhadora há 12, eu posso aqui decorar os números e tudo, e é formadora também. Com relação à formação, ela pretende ensinar outros profissionais a ter um negócio e a ajudar outras pessoas a se sentirem bem, tal como ela fez comigo. Isabel, há alguma coisa que te deixe mais feliz do que ver o outro feliz? Não, na realidade, aquilo que eu mais quero é que as pessoas se sintam bem, que as pessoas sejam felizes. Isso seja através daquilo que elas fazem, daquilo que elas sentem, mas aquilo que eu mais gosto, para além disso, pronto, é ajudar as pessoas. Adoro ajudar as pessoas. Acho que essa é a minha vocação. Isso leva-me à tua academia, não é? Sim. Como é que ela nasceu? Conta-me. Ela nasceu pela necessidade de existir algo que ainda não existia no mercado e de eu criar algo que não me foi passado também, ok? Porque na altura, quando eu comecei, era bastante escasso, o mercado era mais fechado, não havia tanto apoio, portanto entregávamos aos lobos. Vou à borboleta e faz com isso o que achares. Só que foi muito mais difícil no meu começo, porque eu tive que lutar bastante para conseguir ter aquilo que tenho agora, como é óbvio. Só que agora, com aquilo que eu criei, sinto que passaram
20 passos à frente de quando eu comecei, sabes? Porque eu consigo dar as ferramentas que não me deram na altura, consigo dar o apoio que não me deram na altura. E o facto de eu estar lá constantemente e de haver acompanhamento individualizado pela minha parte e de eu ter essa atenção com os meus formandos e as minhas formandas, faz toda a diferença, tanto a nível de crescimento pessoal como a nível de crescimento profissional. Sabes que isso faz-me lembrar muito mesmo uma situação que eu própria passei há já muitos anos. A primeira estrutura artística que fundei, em conjunto, claro, mas fui fundadora dessa estrutura artística. A verdade é que o que eu mais queria era proporcionar a outros profissionais condições que eu nunca tive. E ainda para mais, naquela altura havia mesmo muito poucas condições, nós passámos por uma crise financeira muito grande. A primeira coisa que desaparece, quer em situações de crise económica, quer sanitária, como vimos há relativamente pouco tempo, é precisamente vermos a arte a ficar para trás. Por outro lado, a arte é também quem vem de alguma forma salvar aqui a alma das pessoas, Sim. tornando os dias mais divertidos e por aí fora. No teu caso, é a arte da beleza, não é? Sem dúvida. Lembras-te de algum caso de alguém, para além de mim, claro, Ok. para além de mim, que fique completamente deslumbrado e que sinta, sei lá, um hub tão grande que se sente logo com 50% da pilha capaz de fazer o dia acontecer? Para além das minhas clientes maravilhosas, isso acontece em 90% das minhas noivas. Porque as minhas noivas, elas veem-se no seu melhor. Desde o vestido, ao penteado, ao ambiente, à maquilhagem. Aquele é um dia para elas sentirem o seu melhor. O melhor que elas vão estar e que se vão lembrar daquele dia para o resto da sua vida. Portanto, é um dia extremamente memorável, emocionante. Então, quando elas olham para elas, no resultado final, há sempre aquele emocionar que é sempre muito especial para mim. Por acaso é engraçado que numa dessas longas conversas de 2 horas, sim, porque no início eu nem te dava as 2 horas, eu dizia 1 hora e meia está bom, não é? Eu tinha que fazer acontecer. E acontecia. E Houve um dia que tu me deste 1 hora e eu fiz acontecer na mesma. pois foi, pois foi. Pois foi. Eu só dizer, eu sei que tu precisas de 2, mas uma está bom, não é? E Bom, é pronto. possível. E fiz acontecer. Se é possível. É possível. Se me causa muito stress e ansiedade também. Quer dizer, no primeiro dia realmente fizeste um milagre gigante, porque o meu cabelo estava mesmo demasiado curto, não havia sequer cabelo quase para amarrar. Eu lembro-me que eu não conseguia amarrar o meu cabelo, portanto eu não amarrava. E tu conseguiste amarrar o cabelo e fazer um coque. Uhum. Claro está que no dia seguinte eu tive, ao desfazer aquilo, eu percebi que tinha lá uma rede estranha. E eu, o que é isto? Um enchimento. Hoje não, hoje o meu coque está lindo, perfeito, Sim. e é só cabelo. Só cabelo teu, ok? É tudo teu. É tudo meu, é tudo perfeitamente Sim. meu. Ainda assim, tu consegues fazer milagres de parecer sempre um cabelo que eu gostava de acordar com ele assim todos os dias, não é? Quem não gostava de acordar assim perfeita, maravilhosa, não é? Ora, lá está. Não é? Mas ao longo dessas 2 horas que nós vamos falando, nós não falamos única e exclusivamente, que isto é uma coisa muito interessante. Há muita gente que fala que são as cosquices e por aí fora, mas não. As nossas conversas são sempre muito empoderadas e sobre negócios, e sobre desenvolvimento de negócios. E isto é mesmo muito engraçado, porque eu achava que eu ia ter que ficar calada, ou se ia falar que não ia ser muito interessante, porque a maior parte das vezes a minha experiência é de, ok, vou ter que falar sobre o dia. Só. Não. Eu gosto de falar sobre a pessoa e com a pessoa. Exatamente. E é engraçado que tu começaste-me a fazer perguntas sobre aquilo que eu fazia, de como, de porquê. A dado momento eu dou por mim, quase que em formato aula, e a pensar, eu estou a passar aqui uma seca gigante para a outra pessoa, não para mim, porque para mim está ótimo. Mas na outra pessoa, eu assim, se calhar isto está a ser uma seca. Mas não foi, depois eu percebi que não foi. Porquê é que não foi já agora? Eu achei aquele envolvimento tão interessante, mas nunca te perguntei, porquê é que para ti não é uma seca eu estar a falar sobre técnicas já agora? Primeiro, é uma área completamente diferente e eu gosto de aprender e também eu gosto de ser curiosa sobre a pessoa que está à minha frente. E aquilo que entusiasma a pessoa que está à minha frente também me vai entusiasmar, ok? Portanto, há ali partilhas de experiências, de emoções que são, lá está, são mágicas, são incríveis. É interessante, porque estás a falar sobre uma coisa dessas e é uma das técnicas que eu passo em mentoria e alguns clientes que tenho na comunicação sobre o serviço. Claro que nem sempre nos apetece estar genuinamente envolvidos com o cliente. Há dias maus,
Ótimo. Há dias em que não nos apetece ponto. E quem já tem isso no ADN, ou seja, na sua identidade, como tu, é tranquilo. E mesmo em dias maus, continua a ser tranquilo. Mas quem não sente tanta vontade ou tanta curiosidade, vai tender a ficar mais apagado. E o cliente também fica. É verdade. Logo, essa curiosidade é um dos segredos para a venda e para o melhor serviço também com relação ao cliente. Porque a curiosidade leva o cliente a se sentir entusiasmado, envolvido e a falar mais sobre ele. E não há nenhum cliente que não nos entregue cada vez mais dados que nos vão ser super úteis para um melhor serviço, que não se sinta com vontade de partilhar se nós não estivermos entusiasmados, certo? Claro, claro. E o facto de eu estar a ficar entusiasmada com aquilo que tu me estás a comunicar vai-te deixar ainda mais à vontade e vais ter uma experiência muito melhor ao estar naquele momento comigo. Às vezes as pessoas procuram técnicas a fim e sem fim sobre como melhorar o serviço do cliente e muitas das vezes a primeira delas é ativar a curiosidade, Certo. ativar o interesse, ouvir de facto e conseguir e perguntar mesmo em que é que posso ser útil, como é que posso ajudar, como é que te posso fazer sentir melhor. Essa foi uma das perguntas que tu me fizeste, que é, ok, o que é que tu gostas realmente? Sim, e tu não sabias, não fazias mínima ideia do que é que gostavas. Portanto, eu, à medida que fomos falando, para além de falarmos de técnicas, de eu te desbloquear um bocadinho a tua vergonha ou o teu falta de vontade, foi começar a perguntar-te o que é que tu gostas, deixas de gostar, o que é que te entusiasma, o que é que te move, não é? E aos bocadinhos eu fui percebendo, ora bem, ela gosta disto, não gosta daquilo, ela é uma pessoa mais assim, mais assado. Então é um jogo muito de cintura, para além de toda a conversa que está a acontecer, também é uma gestão de tudo o que está a acontecer. Olha que interessante. Ora, isto também é uma das coisas que me vai levar aqui ao último pilar da minha mentoria, que é precisamente quando nós quebramos barreiras, quando nós deixamos de nos preocupar connosco ou com a nossa técnica ou aquilo que é a nossa execução e performance, como tu, estilo, eu não, em momento nenhum, eu reparo que tu estás tecnicamente a fazer seja o que for. A não ser que me peças para fechar os olhos, eu, espera aí, vem aqui um borrifador, não é? Exatamente. Aí pronto, ok, estou aqui no borrifador, mas fora isso, eu não consigo perceber a técnica que tu estás a executar, mas eu envolvo-me naquele momento, é uma emoção. E o mais interessante ali no meio é que realmente quando nós esquecemos da nossa técnica, daquilo que nós estamos a fazer e fazemos o outro esquecer sobre a técnica que nós estamos a executar, aí sim o nosso serviço passa a ser uma experiência e a experiência traz sempre um resultado muito exponencial. Completamente. É exatamente isso. De facto, Isabel, é o que tu fazes comigo. Ai, que bom. Isso só confirma que aquilo que eu estou a fazer está a ser bem feito. Agora, eu fiquei super curiosa. Eu realmente lembro-me de uma vez me teres dito que o teu grande, o teu grande lugar, o lugar onde te sentes muito feliz é com noivas. Mas na verdade eu nunca te contratei como noiva. Sempre foi para a parte corporativa, não é? Quando preciso de uma palestra, dar uma palestra, um podcast, o que quer que seja. Sempre te contratei no sentido de me sentir melhor na parte profissional. E isso foi tão bom que até me esqueci de fazer outras coisas. Para mim, tu só fazes isto. Portanto, imagina. A minha pergunta aqui é: o que é que tu realmente gostas de fazer? Quais são os nichos? Quem é que te contrata? Onde é que tu vais? Porque realmente, até hoje, para mim, tu estás só para mim. Claro. Tu só fazes para mim. Sim, mas isso é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, é fazer-te sentir única. Porque para mim és única. Ponto. E aquilo que eu faço com as minhas noivas, com as minhas clientes, com as minhas formadas, é mesmo isso, é dar tudo de mim. Eu nunca faço nada a 50%, eu dou 200%. E é isso que tu sentes, e é essa a diferença que faz. E onde é que eu me sinto bem? Empoderar mulheres, empoderar pessoas. É assim que eu me sinto bem. Uma das coisas que tu me falavas também, nessa altura das noivas, que eu agora estou a reavivar aqui a memória, foi precisamente sobre o facto de que tu não vais sozinha, tu levas uma equipa. Certo, eu levo sempre assistente porque, primeiro, facilita a nível de gestão. Segundo, imagino que acontece alguma coisa, não é? Tenho que ir ao quarto bem, tenho que ir lá fora. Acontece mil e uma coisa, chamam por mim. Uma pessoa nunca sabe, não é? A minha assistente está sempre lá para me ajudar. Sempre. Para substituir-me quando eu não consigo chegar. Porque eu tenho 2 mãos, não sou infinita. Então, muitas das vezes eu gostava de me multiplicar e aí é onde a minha assistente entra.
Ajuda-me em tudo. Lá está, 2 mãos e um corpo e, no Sim. entanto, tu consegues passar para as tuas assistentes exatamente o mesmo modo de vida, de negócio, não é? E elas estão lá inteiras e nunca te dizem assim: "Mas eu não quero assistente, quero Não, quero a Isabel". nunca me disseram isso, nem nunca aconteceu. Pode vir a acontecer, uma pessoa nunca sabe, não é? Uhum. Mas as minhas assistentes, quando estão lá, elas estão no background, elas estão a assistir, elas estão a ajudar no meu trabalho. Ok. Ok? Portanto, não é que elas não são transparentes, muito pelo contrário, mas elas são essenciais para a execução do meu trabalho, mas ao mesmo tempo elas sabem estar. Elas sabem que o diálogo será maioritariamente formado entre eu e a noiva, porque eu e a noiva é que temos essa relação. Ela também pode dar o seu input, claro que vai dar o seu input, mas a relação principal será entre mim e a noiva, e é isso que torna especial. No fundo é entre a artista e o cliente e de repente o resto são os braços do povo no fundo, não é? E ela facilita-me a execução do meu trabalho. O facilitador. Exatamente. Ora, é muito interessante aqui que uma das coisas que tu me falavas na realidade, até foi mais ou menos daí que veio essa ideia de podermos falar aqui hoje, foi que tu gostas desta ideia de poder trazer dignidade para a tua profissão. Sim. Porque é que tu achas que a tua profissão necessita de dignidade? Antes de podermos explorar aqui um bocadinho, até Ok. isto tocou-me muito, porque quando eu comecei eu fui licenciada em teatro. Nós vimos as duas do balé, da dança, não é? Descobrimos também numa das nossas longas conversas, também já não me lembrava, estávamos aqui em off, e entretanto lembrei-me, que interessante. E depois é uma experiência, é uma imersão tão grande que depois as memórias ficam ali. É um momento ali que ficou ali e de repente aqui começámos a despertar algumas delas. Mas vínhamos da dança, ambas, por isso se calhar os coques, estamos a duas. Sim, sem dúvida. Foram muitos anos a fazer balé. Também se calhar por isso também temos a mesma postura. Sim. Porque realmente, fisicamente, eu já reparei que muitas vezes tu tens uma postura física no espaço idêntica à minha. Pode também ter vindo aí um bocadinho do balé e da Sim. postura de balé em palco e na presença. O balé dá-te disciplina, dá-te postura, dá-te saber estar. É, não é? É. E dá-te uma sensação de periferia de espaço. Sim. Dá-te um know-how de como é que tu mexes o teu corpo, como é que sabes estar, em que tipo de ambientes é que podes e não podes estar, de certa maneira. Porque o saber estar é uma arte também em si. Não é? É verdade. E na coreografia tudo tem que funcionar no seu lugar. Porque se não funcionar, a verdade é que a coreografia se desmancha. É como um baralho de cartas que cai tudo em sequência. Exatamente. O mesmo acontece em ambientes corporativos e nas equipas. Se cada uma das peças não souber onde está peças colaboradores, se cada um de nós, enquanto pertence de uma equipa, não souber estar ou posicionar, então é como um jogo de cartas, elas caem em sequência, Sem dúvida, claro que sim. não é? Isso acontece, claro. E como eu te estava a dizer, lá atrás, depois de sou licenciada em teatro, a dado momento eu sentia que era importante. Eu fui à procura de trabalho, não conseguia encontrar trabalho à partida, havia uma dificuldade com relação à parte económica, não é? Estávamos a viver uma grande crise. E uma das perguntas que eu me fiz na altura foi: porque é que eu não tenho trabalho? Claro que existem outros nichos que possivelmente não Claro. teriam trabalho, muitas pessoas emigraram naquela altura e nós sabemos disso e todos nós sabemos disso, mas a verdade é que naquele momento a pergunta era sobre mim, era sobre como me posicionar e o que ia acontecer. E o que é que eu ia fazer acontecer a partir daqueles dados que tinha. E uma das coisas que eu me percebi é, eu não havia trabalho, mas também não havia, no geral, uma dignificação da profissão no sentido de isto não é importante, isto é extra, logo em momentos de crise eu não preciso disto, Uhum. não é? Para mim foi muito importante começar a trabalhar no sentido de mostrar que a arte não é um luxo, é uma forma de expressão, uma forma de autoconhecimento. E então eu trabalhei ao longo de muitos anos, depois também com arte para o empoderamento, para a inclusão. Trabalhei com muitos bairros, com uma série de pessoas que, na realidade, me deram muito e que me preencheram muito e que muitas das minhas técnicas hoje em dia estão afinadas graças a esse trabalho, não é? Claro. E agora sim passo-te a carta, precisamente porquê? Porque eu sei que se calhar esta é uma pergunta mais difícil, por isso quis partilhar um Sim. bocadinho antes, Sim. que é dignificar como? Então, a nossa área da maquilhagem e dos penteados não é uma área propriamente precisa. Tu não precisas de acordar e te maquilhar e te pentear todos os dias. É uma área que tu queres,
ok? E quando eu comecei, hum, o mercado, obviamente, eu não tinha grande mercado, não sabia para onde me gerir, e a nível de valor, eu achava que para eu conseguir ter mais clientes, eu tinha que baixar o meu valor, ok? Errado, completamente errado. E eu comecei-me a perceber que realmente, primeiro, não conseguia ganhar o suficiente para me manter. Era impossível, ok? Segundo, eu precisava de começar a valorizar a minha área, porque se eu não valorizo, as minhas clientes também não vão valorizar. É impossível. Eu tenho que realmente valorizar a minha área e colocá-la como aquilo que ela realmente é e dar-lhe o destaque que ela merece. Eu consigo compreender completamente o facto de trabalharmos numa área que supostamente não é assim tão necessária, porque não vai ser da primeira necessidade, claro que não é. Sim. Quer dizer, ninguém vai dizer, eu hoje preciso de ir ao teatro. Claro que pode precisar a nível de alma, de vontade, Claro, de criatividade, podemos dar muita coisa, bem-estar, claro. sem dúvida. Mas precisar, precisamos comer, precisamos de vestir, Não é o precisamos de... bem essencial. Exatamente, não é? E se realmente nós não nos valorizarmos, é extremamente difícil. Mas isto depois leva-nos a um outro mote ainda, que é a precificação. Sim, sem dúvida. Porque eu não sei se na tua área existia isto ou não, mas quando eu comecei, eu não sabia o que cobrar, como cobrar. Eu tinha medo que se cobrasse mais, Sim, sim, sim. iria ser posta de lado, mas que se cobrasse de menos também seria posta de lado porque não seria suficiente. Claro. Então muitas vezes eu preferia quase que fazer de graça ou de borla ou ir a custo zero Exato. para Sim. fazer acontecer o que é que fosse, porque eu não sabia o que havia como havia de me apresentar. Eu não sei se isso era exatamente o que Acontece, se claro. passava contigo. Exatamente igual. Aliás, quando eu comecei, lá está, não me deram sequer referências de valores. Uma coisa tão básica como dar um orçamento, como é que se faz um orçamento? Era impossível. Então, como é que eu me geria nessa altura? Era, ora bem, eu tenho que cobrar menos, porque também é um bocadinho a mentalidade da nossa sociedade, não posso cobrar demasiado, senão ninguém me vai contratar. Portanto, eu tenho que cobrar menos, que é para chamar mais clientes. Estava eu completamente errado. Isso é uma coisa que não era impossível, primeiro, de manter enquanto negócio. Segundo, não estava a valorizar a minha área, não é? Que isso é super importante, eu conseguir mostrar aquilo que eu consigo fazer e que sou extremamente incrível naquilo que eu faço e tenho que conseguir passar isso ao meu cliente. E isso passou por eu acreditar e valorizar a minha área e a mim própria. Porque quando eu me valorizo a mim própria, também valorizo a minha área e vou valorizar os meus clientes também. Ora, aí está. É mesmo interessante o facto de não se ter logo à partida uma referência sobre valores e de como fazer um orçamento. Eu tive essa dificuldade. O que é um orçamento? Falava em orçamento, eu entrava em pânico. Até quando me pediam um orçamento por e-mail, eu adiava aquilo até à última. Isso aconteceu comigo e acontece, agora já não acontece com as minhas alunas, percebes? Porque eu dou-lhes as ferramentas para elas conseguirem fazer um orçamento. E quando houver dúvidas, eu digo sempre: vocês têm acesso a mim para o resto da vida. Sempre que vocês tiverem alguma dúvida, falam comigo e eu ajudo-vos a fazer o orçamento que vocês quiserem, a falar sobre os produtos, de técnicas, porque vocês já passaram por mim, eu já vos ensinei tudo e mais alguma coisa, mas eu estou sempre cá para ajudar. Ora, aqui está. Eu até fiz aqui uma pausa bem grande para deixar entrar esta mensagem, absorver esta mensagem, mudarmos aqui de perspectiva de técnicos e daquelas pessoas que queríamos muito estar, no caso, eu queria muito estar em palco, neste caso, querias muito maquiar e o facto de ser tão importante para nós, muitas vezes faz-nos esquecer que existem tantas outras questões à volta que tornam execuíveis o projeto ou tornam execuíveis o serviço, no caso, não é? Sim. Eu tinha muita dificuldade, inclusivamente na altura, em dizer: olha, estas condições são necessárias para que seja possível isto. Claro. Então, às vezes, e depois é uma bola de neve. Porquê? Porque depois
não existem os valores certos, então nós temos que ir a produtos não tão bons e depois mesmo tecnicamente vamos falhar e depois existe uma série de outras condições, ficamos doentes e vamos para palco na mesma, no meu caso eu ia para palco na mesma e se calhar estava a esforçar o corpo Sim. e a esforçar uma série de coisas, até que de repente quando nós olhamos para aquilo que fazemos e como fazemos e percebemos que aquilo que fazemos é bom para o outro, nós estamos a fazer algo que é bom para o outro, que é bom para nós e que sendo bom para nós e para o outro, em conjunto traz resultados externos e para tantas pessoas que não faz sentido ficar com medo ou com vergonha Sim. de fazer um orçamento. Sim, sim, mas infelizmente ainda acontece muito na minha área. Não há valorização tanto a nível de valor como a nível de orçamento. Não o fazem, sabes? Têm vergonha e têm problemas de pedir um preço justo. E isso é extremamente difícil, porque eu sei que isto também tem a ver muito com a nossa mentalidade. Nós temos muita mentalidade de escassez, ok? E é uma coisa que eu quero mudar muito, especialmente as pessoas que estão à minha volta. E quem eu ensino sabe que não é para começar por baixo. Comecem logo no patamar que vocês querem trabalhar. Comecem logo com preços justos que vos vão deixar e permitir viver da área. Porque não é a cobrar pouco que vocês o vão fazer. Muito pelo contrário, a cobrar pouco vocês estão a desvalorizar a nossa área. E não é isso que nós queremos fazer. Muito pelo contrário, nós queremos valorizar, nós queremos dar o devido valor, a devida importância e que os nossos clientes também façam o mesmo. Uma das coisas que tu dizes em off é que se cobrar demasiado abaixo, a verdade é que depois há muita gente a dizer que não dá para viver de maquilhagem, assim como muita gente me dizia que não dava para viver de teatro. Exatamente. E assim como muita gente diz que não dá para viver disto ou daquilo, única e exclusivamente porque não se colocam as condições no papel de facto e não se dignificam não só as técnicas, mas os serviços ou o que quer que seja que nós estamos a fazer. Se estamos a fazer aquilo bem, se é o que quer que seja que é para o outro, para alguém que seja, é justo e não é só uma questão de justiça, é uma questão de prosperidade e é uma questão de chegar a mais pessoas. Se nós só vamos conseguir chegar a mais pessoas se tivermos as condições mínimas asseguradas. Claro. Eu sei que existe muito o medo de eu se aumentar eu vou perder clientes, não é? Mas tu perdes aqueles clientes, mas tu estás a abrir portas para os clientes que tu queres, para os clientes que te valorizam, para os clientes que te vão pagar o valor justo. Mas tu estás a abrir portas para fazer aquele trabalho que dizes que não tens tempo a fazer. Trabalho de secretariado, trabalho de ir às compras de produtos, trabalho de pesquisa de produtos, no teu caso, Sem dúvida. não é? No meu caso, se calhar, um trabalho de processos, de pesquisa, de sei lá do que quer que seja, inclusivamente de formações. Porque se para nós é importante estar numa formação, a formação paga-se, como é que nós vamos. Isto é trabalho e tudo isto tem que ser financiado de alguma forma. Se não for o nosso trabalho a financiar o trabalho de nos formarmos, então é o quê? Eu costumo dizer que a maioria ou grande parte das colegas maquiladoras, elas trabalham para aquecer. É. Trabalham para aquecer. Isso é triste, isso deixa-me triste, atenção, ok? Eu gostava que elas perdessem esse medo de pedir o valor que é justo. Porque chegas ao final das contas, tens de te pagar a ti, tens de pagar o material, tens de pagar deslocações, manutenções, tudo. E, claro, se cobras pouco não chega. Mas está na altura de mudar. Está na altura de mudar e é isso que eu realmente ensino às minhas alunas que tens é que começar bem. Não podes começar por baixo. Começa logo no patamar que tu queres trabalhar. E essa seria a mensagem que tu tens a passar para alguém que sonha em ser maquilhadora ou hairstylist? Sem dúvida, sem dúvida. Nós temos sempre que projetar para aquilo que nós queremos. Portanto, nós não vamos trabalhar abaixo disso. Se nós temos um nível de trabalho, nós queremos manter esse nível ou ser melhores ainda. Nunca abaixo. Nunca te faltou trabalho? Não. E como é que tu decides arriscar também ter uma sala maravilhosa, linda, mas salas pagam-se, têm custos. Claro, óbvio. Claro que sim. Como é que de repente tu decides abrir um espaço teu? Como é que tu sustentas? Como é que tu fazes? Como é que tu
até enfrentas este risco, porque é um risco Claro. e dá medo. Claro. Eu não comecei logo com aquele espaço, o espaço que eu estou agora. Comecei num espaço minúsculo, pequenino, que era o suficiente para eu atender as minhas clientes e dar um workshop de automaquilhagem e pronto. Comecei por aí, um espaço mesmo pequeníssimo. E depois, claro, fui criando carteira de clientes, fui melhorando os meus serviços, tudo em mim foi melhorando. Ao longo dos anos fui investindo, porque eu invisto sempre em formações. Eu todos os anos invisto em formações, porque acho que, e sei que isso me traz depois mais retorno, ok? Consigo entregar melhor aos meus clientes e consigo também melhorar a mim próprio. Portanto, eu só vejo vantagens. É um investimento. E com esses investimentos eu fui conseguindo criar cada vez mais carteiras de clientes, ok? Fui ganhando mais nome no mercado. As pessoas iam-me chamando cada vez mais e depois passei para outro estúdio, que foi um estúdio intermédio e que, passado 3 meses, eu disse, já é demasiado pequeno. Sim. 3 meses. Sim, já é demasiado pequeno. E passei para outro, que é o que estou agora. Pronto, ao fim de 3 meses. Sim. Isso é que é. Sim. Isso é que é. 3 meses apenas. Estudo intermédio para o estudo onde estás. O estudo onde estás é mesmo muito bonito e faz-me sentir sempre muito bem. Quando lá chego, o cafezinho não falta, Claro. não é? E depois é toda aquela luz e os espelhos e É o ambiente em si. o ambiente em si. Eu estou a falar mais sobre isto porque estavas a falar e eu estava a fazer esta viagem ao local. Portanto, uma experiência é esta, uma experiência é tudo aquilo que nos deixa memórias e boas memórias e vontade de voltar ou de regressar. E na realidade, uma das coisas que dizíamos em off também é que quando, quando recorro àquele momento contigo, não só recorro por aquele momento, é já um conjunto. É um conjunto de boas memórias, é um conjunto de não sei quantas ações, de um crescimento continuado. Portanto, a verdade é que um serviço de repente começa a ser ele expande-se e as pessoas estão sempre preocupadas com será que o cliente volta? Ou será que o que é que eu posso fazer para voltar? E eu acredito muito que nós podemos fazer coisas para que ele volte, mas não é no sentido de eu vou fazer isto de propósito, mas sim no sentido de eu vou tornar o meu serviço tão apetecível, eu vou me interessar, eu vou me conectar com aquela pessoa de uma tal forma que depois a escolha é dela. Certo. E não há como ela não escolher não voltar. Eu escolhi voltar. Certo, exatamente. Aliás, uma das coisas que me surpreendeu e que eu gosto que tu me digas, que é, eu prefiro vir do Porto de propósito para o teu estúdio, que é em Famalicão, fazer a viagem, estar aí contigo, porque eu gosto mesmo do teu espaço e do teu ambiente e pela experiência que proporcionas. É verdade. E eu fiquei tipo, uau, realmente. É muito especial o tipo de atendimento que eu tenho e o tipo de ligação que nós também criamos ao longo deste tempo. É verdade, também é verdade. Depois acaba por ser uma parceria muito grande. E isto leva-me precisamente àquilo que é o motivo pelo qual te convidei. Na realidade, para esta conversa, são poucas conversas, mas são todas elas muito importantes para mim. Todas estas conversas, todas as pessoas que de alguma forma vêm aqui têm algo para partilhar e eu acredito que aqui tu o fazes de uma forma mais consciente ou menos consciente, toda uma experiência imersiva no serviço que traz uma fidelidade no cliente sem estares a pensar na fidelidade do cliente. Então, Estás a falar sobre isso e eu digo-te, eu não penso se o cliente se vai voltar ou não. Não é uma preocupação minha, porque eu sei que aquilo que eu entreguei ao meu cliente é o meu melhor. Eu entrego o meu melhor ao meu cliente. E, claro, e vou ser o mais autêntica possível aquilo que eu vou. Portanto, se ele quiser voltar, ele voltará da sua livre e espontânea vontade. é uma escolha. Exatamente. É sempre uma escolha, mas isso para mim, é do mais importante, até porque quando se tem medo da perda, a perda acontece mais rápido. Essa é a verdade. Exatamente. Sim, sim, sim. Tu deves ter exemplos das tuas alunas que ficam com medo de perder clientes e de repente parece que os clientes começam todos a sair. Isso trava completamente. Trava Sim. não só o nosso crescimento, mas também, inclusivamente, a forma como recebemos outras pessoas, certo? Eu não tenho medo de perder clientes porque eu sei que depois ganho clientes. Ora, isso por si só já foi um percurso, nitidamente. Sim, sem dúvida. Se eu te, há uns anos atrás, se eu conseguia dizer isso, é impossível. É impossível, porque lá está, eu tinha o medo que todas as minhas colegas têm de perder os clientes. Isso agora já não acontece. Se eu sei que aquele cliente depois não volta, está tudo bem.
está tudo ok, eu sinto-me em paz comigo mesma, porque eu sei que entreguei o meu melhor, ponto número um. Sei que ela saiu de lá feliz, ponto número dois, que é o que mais me interessa. E depois, ponto número três, vou abrir portas para outros coisas. É isto. Bom, a Isabel é então esta pessoa assim que conecta com o cliente e que através do serviço faz as pessoas felizes, que através da beleza deixa as pessoas capacitadas para fazer mais e melhor e para darem o seu próprio melhor naquilo que são os seus espaços, naquilo que são até os seus meios de comunicação de alguma forma, não é? Porque a imagem também comunica. Sem dúvida. Aliás, a imagem comunica mesmo. Sim. Existe comunicação verbal e não verbal, não é? E tu ajudas a que nós estejamos mais capazes de nos comunicarmos no nosso melhor. Obrigada, Isabel, por teres vindo. Uma última pergunta. Sim. Qual foi o melhor espetáculo da tua vida? Ora bem, o melhor espetáculo que eu vi foi a primeira vez que eu fui ver um balé. Foi muito especial, porque eu nunca tinha visto. Obviamente eu dancei durante muitos anos, fiz balé durante muitos anos. E ver aquela magia toda a acontecer e pensar para mim, porque eu era novíssima, eu pensar, se calhar um dia sou eu ali naquele palco, não é? Claro que depois a vida mudou de caminho e está tudo bem, porque eu adoro, porque aquilo que eu faço é empoderar mulheres, é fazê-las sentir confiantes, é vibrar com elas, é um ato também de bem-estar. Portanto, para mim, eu amo aquilo que eu faço mesmo. Não trocava. Portanto, tu, tal como eu, andamos aqui a mudar de perspectiva, do palco para a plateia. Sem dúvida. Sim, sim, sim. Eu estou sempre entre o palco e a plateia, ou sei lá, nesta viagem. É bom. É isso, não é? Um lugar de observar o outro a ser feliz e dar o seu melhor é incrível, não é? É, sem dúvida. Também concordo. Nós estivemos aqui com a Isabel Sampaio, nós vemos-nos também no próximo da plateia.